E agora são 7h14. A gente tem na linha aí uma convidada bem especial. A gente noticiou aqui no Nova Manhã, recentemente, que a vencedora do Miss Alemanha foi uma brasileira. Uma pernambucana, uma mulher negra, imigrante que vive na Alemanha e que está na linha com a gente, a Domitila Barros, que é modelo, atriz, ativista e Miss Alemanha 2022. Recentemente esteve aqui no Brasil e agora conversa um pouco com a gente. Bom dia para você. Aí também é bom dia na Alemanha, né, Domitila? Aqui também ainda é bom dia. Muito obrigada pelo convite. Eu queria muito ter ido até pessoalmente se pudesse encontrá-los, mas graças a Deus a internet permite que a gente se conecte de todos os lugares. Pois é, e como foi voltar aqui para sua terra, né, depois desse título internacional, desse reconhecimento tão grande? Fala um pouquinho aí sobre os trabalhos. Você acha que mudou a sua visão aqui sobre o Brasil? Com certeza a visão dos brasileiros sobre você mudou e ganhou uma outra proporção, né? Agora, em relação à sua visão aqui sobre o Brasil e os projetos que você desenvolve aqui também. Para mim foi muito importante. Eu, Domitila Barros, talvez alguma pessoa que ainda não me conhece, me apresentando, eu sou Domitila Barros, de Linha do Tiro, que eu também acho muito importante sempre contar de onde eu venho, porque eu sempre falo, mais importante do que onde você vem é onde você quer chegar. É sempre meu jargão que eu digo para todo mundo. E para mim foi extremamente importante voltar ao Brasil, porque, na verdade, eu, enquanto Miss Alemanha, deveria baixar o meu fogo, ficar aqui na Alemanha, fazendo tudo direitinho, como todas as Miss Alemanhas fazem. Mas eu falei, não, eu sou uma Miss Alemanha muito especial e tenho muita coisa para mostrar para a Alemanha também, do meu lado brasileiro. Então, eu levei duas equipes da TV alemã e 6 pessoas da equipe do Miss Alemanha para o Brasil. Aí, agora no mês de abril, todo mundo foi comigo à linha do tiro, subir e descer ladeira. Eu achei muito importante mostrar para eles, na minha realidade brasileira também, até para os futuros projetos, a gente sempre ter essa sinergia com os projetos que eu também faço no Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer palestras para vários embaixadores europeus no Brasil e empresas europeias no Brasil, tentando criar essa ponte, principalmente a nível de comércio e indústria, Brasil-Alemanha, Brasil-Europa. Eu acho que é muito importante, exatamente nesse momento que estamos vivendo agora. Ainda não é pós-pandemia, mas as pessoas estão começando a pensar projetos novos. Devido à guerra na Ucrânia, tem um problema muito grande de transporte, de novos mercados estarem sendo descobertos. Então eu vi aí uma necessidade minha interna muito grande de ir ao Brasil com esse pessoal, mostrar as riquezas que nós temos, não só riquezas de natureza, da praia, do carnaval, mas principalmente a nossa riqueza cultural, né? A nossa herança cultural. Eu fui também no Sul, eu não conhecia o Sul enquanto brasileira. Fui no Sul, numa plantação de matcha, que eu fiz uma parceria agora, por exemplo, com uma empresa alemã, que é a maior empresa de bebidas orgânicas da Europa. E a gente está lançando 3 bebidas esse verão, e eu falei para eles, olha, no Brasil tem um tal de matcha, muito maravilhoso, a gente vai lançar bebidas, bora pegar alguma coisa do Brasil também? Então, eu acredito muito nessas sinergias, criar essas pontes, criar trabalho, criar emprego, porque eu creio que não só eu, mas da onde eu venho tem muitos talentos, muita gente que gosta de trabalhar, que gosta de botar a mão na massa, e eu queria enfatizar esses aspectos também do nosso Brasil para estar criando possibilidades, principalmente nesse âmbito Brasil-Europa, ou de exportação de mate, ou também, como muita gente que a gente sabe no Brasil agora é programador, por exemplo, no Canadá, na Europa, e eu acredito que as fronteiras são mais digitais do que da época que a gente conhecia, e eu estou utilizando essa plataforma que é o Miss Alemanha para dividir com o mundo essa realidade. Legal. Domitila, conta pra gente quais são os trabalhos que você, além desse que você já nos contou, quais são os trabalhos que você está desenvolvendo na Alemanha e também aqui no Brasil? Na Alemanha e no Brasil, eu trabalho tanto como consultora para empresas na área de sustentabilidade e também de responsabilidade social, como eu também trabalho como atriz, e na pandemia o que cresceu muito foi o meu trabalho enquanto influenciadora digital, mas sempre levando em conta os 2 aspectos de sustentabilidade e responsabilidade social. Então eu sou muito ativa nas mídias sociais, o público que eu consigo alcançar é um público muito empreendedor, é um público muito consciente, e eu tenho um prazer muito grande de estar utilizando artes para traduzir valores. No Brasil, eu tive agora a oportunidade de visitar também algumas das mulheres que faziam 3 anos que eu não visitava, porque, paralelamente a isso, eu sou empreendedora social e eu criei uma marca de biojoias
todo feito do capim dourado, que só cresce no Tocantins. E com a marca de capim dourado, a gente fez a Semana de Moda de Berlim, a Semana de Moda de Londres, e tivemos um impacto econômico, social, não só na comunidade de Linha do Tiro, e em algumas comunidades do Tocantins, como produtores para a She's from the Jungle, que é a minha marca, como também, por exemplo, nos Emirados Árabes. Eu, enquanto consultora, trabalhei com várias empresas que mudaram a perspectiva e não querem só vender diamante e ouro, que é muito, como a gente sabe agora, está um tema muito interessante, até nas mídias, a questão dos garimpeiros, o que acontece com algumas comunidades indígenas no Brasil devido ao garimpo. Então, muitas novas empresas europeias dos Emirados Árabes se identificaram com a possibilidade de estar utilizando matérias mais sustentáveis, como, por exemplo, o capim dourado que vem do Tocantins. Então, o meu trabalho é muito nessa questão de renovar valores, trabalhando com as empresas, e, ao mesmo tempo, nas mídias sociais e como atriz, eu tenho um impacto em muitas mais pessoas, porque, às vezes, o tema de responsabilidade social e sustentabilidade é um tema meio assim, para acadêmico, meio mal acostumado. Então, estou tentando fazer que seja um tema mais para todo mundo, porque eu acredito que se nós todos vivemos no planeta Terra, nós todos vivemos também com as consequências de um sistema não sustentável. Então é importante que todos tenham o direito de fala e todos possam participar nessa construção. Aí é por isso que para mim é muito importante, por exemplo, visitar a bebida que a gente está produzindo para o mercado europeu. São 3, mas uma vai vir do Brasil, a matéria-prima, que é o mate, sim. E é muito importante para mim visitar os agricultores, mostrar como eles vivem, mostrar como é importante, independente do discurso político ou da questão totalmente assim de sustentabilidade no Brasil, mostrar que temos também no Brasil agricultores trabalhando organicamente, famílias que dependem desse trabalho para sobreviver e que é possível sustentavelmente estar agregando valor globalmente. Então, todos os projetos que eu faço têm esses aspectos. Muito bom. Inclusive, é nessa linha que eu quero convidar o seu conterrâneo, o Rico Viana, que é o nosso repórter, apresentador no Recife, que ele tem uma pergunta para você também. Pode falar, Rico. Domitila, que prazer poder falar com você. Você orgulhou muito Recife, todo mundo só falava de você aqui durante o Miss Alemanha. Eu sei que você é natural da Linha do Tiro, aqui na zona norte do Recife, e sei que além de Miss, é empreendedora ambiental e mestre em ciências sociais e políticas pela Universidade de Berlim. Domitila, nossa cidade é cortada por mangue, rio e mar, e não é novidade que os rios Beberibe e Capibaribe seguem extremamente poluídos, o mangue nem se fala, né? O nível de poluição vem assustando muito. Em 2021, a prefeitura tinha até uma estimativa de gastar 10 milhões de reais com limpeza de canais e rios canalizados, e essa poluição vem gerando um efeito dominó que compromete a população. Eu queria saber como é que você vê essa situação ambiental aqui no Recife. A minha maior preocupação em relação à questão ambiental no Recife é realmente a questão relacionada diretamente à saúde, né? Porque, como você falou, tem um efeito dominó, e nesse efeito dominó, as pessoas menos privilegiadas também se machucam com aquele lixo, inflama, causa doença, como nós sabemos. E eu tive a oportunidade de estar no Recife, e eu lembro, por exemplo, que eu sou de Linha do Tiro, mas eu passava muito pelo canal do Arruda. Então, a primeira vez, quando limparam o canal do Arruda, eu fiquei muito feliz, porque, por exemplo, é de Pernambuco onde vem uma grande porcentagem da manga que é vendida globalmente. Então tem tanto potencial, e se a gente só tivesse um pouquinho mais de conscientização e investisse um pouco mais nos termos ambientais, eu tenho certeza que o Recife poderia ser um exponente global. Porque nós temos muitas matérias-primas, muita gente querendo trabalhar, mas realmente a questão de limpeza urbana continua sendo um tema muito grande para a gente. Para mim é sempre muito difícil me expor quando se fala da questão política, por eu ser uma pessoa, como você falou, que fez um mestre em ciências políticas e ciências sociais. Mesmo assim, eu acho muito importante eu sempre me diferenciar da questão política. Porque, como eu falo, eu prefiro falar que eu sou uma ativista nas mídias sociais sustentáveis, porque por isso que eu trabalho tanto na questão indústria e na questão dos agricultores, porque eu ainda acredito que a gente pode mudar a vida de muita gente através da economia. Mas, por exemplo, eu também venho de um projeto de crianças de rua, né, que é o CAN, que meus pais fundaram quase 40 anos atrás, e a gente nunca teve apoio estatal. Então, o meu posicionamento político é um pouco complexo, para não dizer muito crítico. E eu vejo o potencial, eu vejo a sujeira, eu vejo como as pessoas se adaptam, né, naquela realidade às vezes a gente tira o lixão dali,
mas por trás do lixo ainda está acontecendo muita coisa. Então, eu vejo toda essa problemática e fico muito triste, porque eu percebo que para conseguir um resultado efetivo não custa tanto, no final das contas. E é um investimento que vai trazer o turismo de volta, que vai trazer essas possibilidades socioeconômicas das pessoas ascenderem socialmente. Recife é uma das cidades mais pobres, e assim... Não, só a gente está na hora aqui de fazer um rápido intervalo. Você pode esperar um minutinho com a gente aqui e a gente retoma a conversa daqui a pouquinho? Com certeza. Então é só um minutinho. Obrigado. A gente vai seguir daqui a pouquinho conversando com a Domitila Barros, modelo, atriz, ativista e Miss Alemanha 2022. São 7h25. Obrigada, viu, por esperar seguir com a gente aqui. A gente está conversando com a Domitila Barros, que é atriz, ativista, modelo, empresária, Miss Alemanha 2022. Ela está conversando um pouquinho com a gente. E eu gostaria de continuar o nosso papo, né? Você tem falado bastante aí sobre a sua atuação como ativista, o seu poder de fala. E queria ver o que esse novo formato do Miss Alemanha, ele é realmente um avanço, né, Domitila? Você vive aí na Alemanha há mais de 15 anos, né? Acho que 16 anos. Você já deve ter enfrentado muitas coisas e, de repente, você ser reconhecida como uma mulher já com 37 anos, imigrante, negra. Como é que é isso, assim? Como é que você vê essa transformação da sociedade que a gente vive? É uma loucura, já fazem 2 meses, eu fui para o Brasil, voltei e ainda é surreal para mim. Eu sou a primeira migrante, a primeira negra em 100 anos de história da Miss Alemanha, que se tornou Miss Alemanha. Então isso já é uma coisa que eu ainda estou digerindo, é muita responsabilidade, mas é uma coisa muito importante. Representatividade é importante. E o Miss Alemanha mudou o conceito há 3 anos atrás, e há 3 anos eles não buscam a mulher mais bonita da nação. Eles buscam uma mulher com o poder de empoderar outras e eles analisam quem vai ser a vencedora baseado em 3 aspectos: responsabilidade social, diversidade e empoderamento feminino. Então, para mim, é muito importante poder hoje sentar aqui e falar: eu sou Miss Alemanha devido à minha missão. E essa missão começou em Linha do Tiro, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu participava do projeto, meus pais criaram uma ONG, onde eu ajudava meus pais no projeto. Do meu ponto de vista, estava só ajudando os meus pais, mas aí eu vim entender que eu recebi um prêmio da Unesco, eles me explicaram que eu era uma ativista que estava educando crianças da comunidade. Então, no ano de 2000, eu recebi um prêmio da Unesco, que foi extremamente importante para mudar a minha vida, porque foi com esse prêmio que eu ganhei visibilidade global para o trabalho que eu já desenvolvia intuitivamente. E fui me especializando, aprendendo e me definindo melhor nesse aspecto. Então, 22 anos de muita resiliência, de muita fé e de muita luta me levaram ao palco do Europa Park, que é o maior parque de diversões da Europa, para receber pela primeira vez como migrante, como negra, o prêmio de Miss Alemanha. E para mim é uma honra muito grande, porque a gente sabe, beleza é subjetiva, é uma coisa que não tem idade, e o Miss Alemanha foi o primeiro país que decidiu não participar mais do Miss Universe, porque eles não concordam com os valores. Quais são esses valores? Para ser Miss, normalmente, tem que ter no máximo 25 anos, não pode ser casada, não pode ter filhos, e tem que ser magra, tem que ter algumas coisas, assim, alguns aspectos até do corpo. E o Miss Alemanha quebrou esse tabu e falou: não, pode ser de qualquer idade, sendo alemã, pode ter qualquer origem, e o mais importante pra gente é a missão que essa pessoa representa. Então, é um prazer e um orgulho muito grande ser eleita Miss Alemã devido aos meus valores e a missão que eu carrego desde berço. Domitila, aqui pelo nosso WhatsApp, o Thiago Souza, que é do Recife, ele tá falando assim: não é por nada não, mas ela tá fazendo mais do que o presidente. E a Cláudia, que é nossa ouvinte de Londres, tá falando assim, ouvindo avidamente e pedindo, implorando Domitila para presidente do Brasil, por favor. Você tem pretensão política, Domitila, aproveitando? E só para registrar também, o Moacir, ele fala, olha, mais um 7-1 para a Alemanha, né? Em relação a esses critérios gente, pelo amor de Deus. Mas você tem alguma pretensão política, assim, na sua vida? Não. Ontem até chegou um e-mail aqui da Alemanha me fazendo a mesma pergunta, se eu não quero agora também entrar na política aqui. Eu falei, não, minha gente, pelo amor de Deus, eu tenho medo de política, mas eu acredito que eu sou uma pessoa
que eu me engajo politicamente, mas eu não quero ter partido e nem quero ser uma pessoa política. Por exemplo, uma coisa que é muito importante para mim é que a minha marca que eu criei, sustentável, de biojoias, eu não vivo do dinheiro que eu ganho dessa marca. Eu dou 10% para o projeto de onde eu venho, eu tento trabalhar de forma super sustentável e justa com as mulheres, mas eu tenho um orgulho muito grande de falar que é o meu trabalho como influenciadora, é o meu trabalho como consultora de empresas e é o meu trabalho como atriz que eu pago as minhas contas. Porque eu acho que é muito importante ter essa transparência também. Para mim é muito importante, por exemplo, eu sou atriz, faço um filme, ninguém dá nada, mas é que aquele filme que eu estou me financiando para ter a liberdade de fazer as coisas que eu acredito e não ser paga para dar um discurso ou uma coisa que eu não acredito. Acho que é uma coisa muito importante. A gente que é brasileiro já é acostumado a se virar nos 30. Então, para mim, eu sempre trabalhei muito. Eu posso ter 10 empregos em todo lugar. Mas essa transparência é importante e é por isso que eu acredito muito no desenvolvimento econômico brasileiro e eu tento me engajar muito aqui para que não só a minha empresa, que é uma empresa totalmente social, mas que outras empresas vão para esse lado de ser empresas responsáveis sociais e que deem mais emprego no Brasil, na Índia, em muitos lugares do mundo, porque é importante. O que eu penso, por exemplo, sobre a política... na Europa agora está tendo a discussão muito grande sobre a Rússia e a Ucrânia. E o que eu percebo é que, por exemplo, no caso da Rússia, existe um homem no poder que toma algumas decisões e as pessoas começam a pensar, os russos são assim. Mas eu acredito que isso não é a verdade. Os russos é uma população muito grande para você definir baseado em uma pessoa só. Então, esse trabalho realmente é um trabalho muito grande que eu tenho aqui na Alemanha, de dizer, sou pobre, mas sou limpinha, venho de linha do tiro, mas só precisei de uma chance para fazer o mestrado para mudar minha vida. Da onde eu venho tem talento de cacho. E por isso que eu tenho medo da política. Eu acredito que é muito mais importante para mim representar o meu povo do que ter um cargo político. E uma coisa que eu chorei quando eu estava em linha do tiro foi que eu visitei muitas pessoas que fazia muitos anos que eu não via, para agradecer eles terem me formado o ser humano que eu sou. E algumas delas falavam, Domitila, o bom que você não é política é que você primeiro ganha e depois vem aqui agradecer, no lugar de vir pedir voto para ganhar depois. É isso aí. Então, é uma questão ética que eu não consigo me identificar ainda. Mas, de qualquer forma... Você faz política. Você faz política. Você não está fazendo política isso, partidária, fazer concorrendo a cargos, mas você tem uma atuação de uma transformação que promove uma transformação social impressionante. Então, e isso é fazer política. Eu acho que, assim, quando a gente fala, né, da política, e porque os políticos, porque eu não quero me envolver, porque eu não quero votar, porque isso, porque aquilo, a gente esquece que a gente pode participar e mudar a nossa sociedade e fazer política de outras formas também, né? É isso aí, você falou que não tem medo de ter muito emprego, já tem um monte de ouvinte te empregando aqui na Nova Brasil, que é você aqui toda semana falando de sustentabilidade, viu, Domitila? Se prepare que a gente vai te acionar aí com mais frequência para falar disso, que você tem muita propriedade. E eu acho que é como vocês falaram, eu acho que fazer política não está diretamente relacionado a um cargo político. Por isso que eu fico muito orgulhosa quando eu escuto vocês falarem que o número de pessoas muito jovens que tiraram o título está aumentando. Eu fico muito orgulhoso quando eu posso dar exemplos práticos. Por exemplo, tem uma pessoa aqui na Alemanha que ela está num cargo muito importante no Ministério de Sustentabilidade alemão. É uma brasileira, a favela venceu igual a mim. Tem outra que é o cargo de comunicação da uma das maiores empresas de high-tech da Alemanha. É brasileira também. Então, para mim, é muito importante, nesse momento, estar usando o que eu estudei, estar usando a minha história de vida como exemplo do que somos capazes enquanto povo, enquanto seres humanos. E o brasileiro é inteligente, o brasileiro gosta de trabalhar, o brasileiro é muito de inovar. Às vezes eu vou para reunião e o pessoal pergunta, aonde você tirou essa ideia, Domitila? Eu falo, minha gente, é minha vida toda. Ou eu inovo, ou eu não me movo. Então, para mim, não tem, não tá, não, mas dá um jeito. Aquele jeitinho brasileiro. Então, eu acho que é muito importante a gente resgatar esses valores e, principalmente, resgatar essa autoestima. Eu percebo isso agora nessa questão do Miss Alemanha. Quando eu chego, Brasil, samba. Eu, sim, samba, mas também muita gente super educado, com super capaz, querendo fazer muitas outras coisas, além de só dançar o samba. E temos essa diversidade ali dentro, vamos acionar isso. Eu acho que isso é muito importante. E falar com propriedade e pluralidade é algo que eu tenho muito prazer e eu acredito que é uma das minhas missões na Terra.
Bom, então a gente, como uma rádio musical também, né, além de jornalística agora, a gente vai terminar essa entrevista com uma música que eu acho que representa muito você, muito o Brasil. E agradecer demais a Domitila Barros, que é modelo, atriz, ativista e Miss Alemanha 2022, por essa conversa. Os ouvintes estão amando, assim, tem muita gente mandando mensagem. Muito obrigada por dividir tudo isso com a gente, viu, Domitila? Foi um prazer muito grande e estarei mais cedo do que vocês imaginam de volta. Então continuemos assim, positivos e unidos no caminho para construir um Brasil maravilhoso como somos e como merecemos. Domitila é brasilidade em pessoa. Muito obrigada. Obrigado, beijo grande. Estamos esperando você aqui no estúdio. Muito obrigado, Domitila Barros, modelo, atriz, ativista, Miss Alemanha 2022. Um exemplo de brasileira para todos nós. Super exemplo que a gente teve o prazer de trazer aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes.